Boa noite, pessoal. Hoje em nossa videoaula vamos estar aprendendo a montar e dar manutenção em micro. E sei que através desse vídeo que eu vou passar, vocês irão aprender a dar sua própria manutenção, sem custo algum, a não ser que venha ter que repor peças. Aí você vai ter um pequeno custo. Então eu vou pedir agora a produção para ela soltar esse vídeo para vocês. Tá no ponto, produção? Pronto. Solta o vídeo, produção. Processamento de dados. Informática é a ciência que trata da informação por meio de equipamentos e das técnicas de processamento de dados. O universo da informática é constituído basicamente de hardware e software. Hardware, palavra inglesa. Hard significa tangível. É o que se pode pegar e tocar. Ware significa ferramenta. Desta forma, o hardware é o universo tangível da computação. O que se pode pegar. Por exemplo, monitor, mouse, teclado, gabinete. Software, palavra inglesa. Soft significa intangível, o que não se pode pegar e tocar. Ware significa ferramenta. Desta forma, o software é o universo intangível da computação, são os programas e arquivos. O software é armazenado em um hardware. Peopleware são as pessoas profissionais da informática ou não. Ou seja, são os recursos humanos que de alguma forma têm a capacidade de influenciar ou alterar o sistema. Por exemplo, cientista da computação, bacharelado no mínimo. Analista de sistema nível superior com especialização em informática. Programador em geral pelo menos o segundo grau. Operadores digitadores, introduzem dados no sistema. Usuário, técnico de manutenção em hardware. As partes visíveis do computador. Gabinete. Teclado. O monitor. E o mouse. Estudo do hardware. O hardware é dividido em periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Periféricos são aqueles equipamentos utilizados pelo usuário com fim de manipular os dados do computador, ou seja, inserir e recuperar os dados no computador. Também são chamados de dispositivos. Os periféricos ou dispositivos podem ser de diferentes tipos de acordo com a finalidade pela qual eles estão sendo utilizados. Sob este aspecto, temos então os dispositivos de entrada de dados, os dispositivos de saída de dados e os dispositivos tanto de entrada como de saída de dados. Dispositivos de entrada de dados são aqueles que permitem a inserção de dados no computador. Exemplos: teclado, mouse, mesa digitalizadora, scanner, caneta óptica e câmera de vídeo. Dispositivos de saída são aqueles que possibilitam a visualização ou escuta dos resultados do processamento de dados. Exemplo: monitores de vídeo, impressoras e caixas de som. Dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e de saída são aqueles que permitem tanto a inserção quanto a recuperação de dados gravados no computador. Exemplos: unidade de disco, linhas telefônicas e fax modem. Sistema de armazenamento de dados no computador.
Os sistemas eletrônicos de processamento de dados têm uma forma especial de armazenar os dados. Normalmente, nas operações do cotidiano, nós usamos o sistema decimal. Eles utilizam o sistema binário para representar as informações. Já os sistemas eletrônicos não utilizam em suas operações o sistema decimal. Eles utilizam o sistema binário para representar as informações. Sistema binário. O sistema binário possui apenas dois dígitos, 0 e 1. Cada um desses dígitos é chamado bit binary digit. O 0 simboliza a falta de energia elétrica. 1 representa a presença de energia elétrica. Clareando a ideia. Bit é a menor unidade de informação utilizada pelo computador, representando a passagem ou não de corrente elétrica nos circuitos do computador. Byte pode ser definido com um conjunto de 8 bits. Os bits são agrupados para possibilitar as combinações que resultam em todo o universo de construções existentes no computador, sendo que 8 bits nos permitem distinguir 256 diferentes combinações, letras maiúsculas ou minúsculas, um algarismo, um caractere especial ou um caractere de controle do microcomputador. Os bytes representam todas as letras maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação, acentos, caracteres especiais e até informações que não podemos ver, mas que servem para comandar o computador e que podem inclusive ser enviados pelo teclado ou por outro dispositivo de entrada de dados e instruções. Os múltiplos mais comuns dos bytes são: kbytes é igual a 1024 bytes. Gigabytes é igual a 1024 kbytes. Gigabytes é igual a 1024 megabytes. Terabytes é igual a 1024 gigabytes. Dentro do gabinete, existem alguns elementos que merecem uma atenção especial. Unidade de controle UC. Unidade lógica e aritmética. Memória. O CPU, ou CPU, Unidade Central de Processamento, Unidade de Controle, é responsável pelo controle geral das operações executadas pelo computador, ou seja, pela ordenação de cada procedimento. O encaixe do processador requer cuidado. Retire o processador da embalagem antiestática. Nunca toque nos pinos dourados do encaixe, embaixo. Segure o processador com os dedos indicador e polegar, pelos lados. Repare que um dos cantos do processador tem um triângulo amarelo. Trata-se de uma guia, que deve ser alinhada com um canto equivalente no soquete onde o chip é encaixado. Agora, levante a trava ao lado do soquete. É uma pequena alavanca de metal. Isso irá liberar o encaixe.
Com muito cuidado, encaixe o processador no soquete. Se ele não entrar suavemente, não force a barra, figura 1. Levante o chip e tente encaixar de novo. Quando ele entrar no soquete, abaixe a alavanca. A figura 2 abaixo mostra um processador sendo perfeitamente encaixado. Acompanhe agora mais uma sequência de encaixe do processador. Unidade lógica e aritmética. A ULA coordena a execução dos cálculos lógicos e aritméticos que o computador executa. A unidade lógica aritmética ULA é um bloco que executa operações aritméticas e lógicas. Entre as operações aritméticas que executa, ela soma, subtrai, divide e determina se um número é positivo ou negativo ou se é zero. Ela pode também executar funções lógicas como e, ou exclusivo. A ULA é um bloco básico de um microprocessador ou CPU de um computador. A ULA não é parte lógica do computador, e apenas se encarrega de executar esses cálculos. Na realidade, a ULA se constitui em um pequeno chip. Clareando a ideia. Nesta ilustração, o teclado representa o dispositivo que realiza o envio de dados que vai para o processador. Após essa etapa, algumas informações ficam armazenadas na memória RAM. E por último, podemos visualizar ou ouvir os dados por intermédio dos periféricos de saída, como as caixas de som e o monitor. Memória. A memória do computador é o local onde são processados e armazenados os dados. A memória pode ser de dois tipos: memória principal, real, ou principal, real, ou primária. Memória secundária, virtual, auxiliar ou de massa. Assim como a ULA, a memória faz parte do hardware do computador, visto que é constituída de chip ou disco magnético. Memória principal. A memória principal do computador é a memória onde os dados são processados. Ela não é utilizada, portanto, para a gravação de dados. A memória principal do computador se divide em duas partes: memória ROM e memória RAM. Memória ROM, Read Only Memory, ou somente para leitura, é uma parte da memória principal que contém dados relativos ao computador e que não podem ser acessados nem alterados pelo usuário. Memória RAM, Random Access Memory ou memória de acesso aleatório. É a memória de trabalho do computador, sendo normalmente medida em megabytes. Todas as informações que o usuário pode visualizar na tela passam pela memória RAM. Devido a esse fato, portanto, quanto mais memória RAM possui o computador, mais rápido ele manipula as informações e mais rápido os dados serão processados. Como os softwares atualmente no mercado, recomendam-se a utilização de um equipamento, no mínimo com 8 MB para o Windows 95 e 16 MB para o Windows 98, sendo que para melhor aproveitamento você pode utilizar 32 MB, 64 MB, dependendo do seu computador. Memória secundária é o local onde são armazenados os dados no computador, ou seja, os discos magnéticos rígidos ou flexíveis. Estudo do software. Software é a parte lógica do computador, ou seja, são os programas ou aplicativos.
Eles dividem-se em básicos, aplicativos e utilitários. Básicos são aqueles fundamentais para o funcionamento do computador. Cada micro possui pelo menos um dos tipos de software básico, sistema operacional BIOS ou DOS, Windows 13 e 11, 95, 98, 2000, Millennium, NT, XP, Linux, linguagem de programação, drive de dispositivos, de rede. Utilitários compactadores Drive Space, WinZip, auxiliares no gerenciamento do sistema, antivírus, programa de criptografia. Aplicativos, editores de texto, planilha de cálculos, sistemas de gerenciamento de banco de dados, gráficos, integrando MS, Office, e apresentação de slides. Operacionais. É um ambiente cujos elementos constituintes podem influir de forma positiva ou negativa na realização de uma determinada atividade. Os computadores também possuem diferentes ambientes de trabalho ou ambientes operacionais, dependendo do tipo de programa que o usuário esteja usando. Os tipos de ambientes operacionais. Os ambientes operacionais podem ser de 3 tipos: ambiente caráter, gráfico e semigráfico. Ambiente caráter é aquele que faz o uso basicamente de caracteres ou comandos para efetuar o processamento. Cada operação a ser realizada deve ser determinada pelo usuário através da digitação de comandos, e o resultado dessa operação também através de mensagens enviados pelo computador dizendo se a operação foi bem ou mal sucedida. O MS-DOS é um exemplo bastante comum de ambiente de caráter. Ambiente gráfico. No extremo oposto do ambiente caráter, temos o ambiente gráfico que centraliza todas as atividades em símbolos e opções apresentadas na tela para o usuário que tem apenas o trabalho de escolher o objeto adequado para concretizar uma ação. Windows e suas aplicações são um típico exemplo de ambiente gráfico. Ambiente semi-gráfico é um meio termo entre o ambiente caráter e um gráfico. Num ambiente semigráfico as telas se apresentam com uma determinada coloração e são mais agradáveis de se trabalhar do que o ambiente caráter. Alguns utilitários do MS-DOS, como o ScanDisk e o Defrag, programas para a manutenção de um disco magnético, são exemplos de um ambiente semigráfico. Então aí, né, pessoal, como vocês viram aí nessa videoaula aí, explicando tudo direitinho, só não aprende quem não quer, né? Então tá bom, pessoal. Breve estarei de volta a colocar novos vídeos para poder a gente vir aprender cada dia mais e mais, né? Então, grave tudo que foi dado nesse vídeo para que vocês venham aprender mais e mais. Pratiquem. Forte abraço e até mais.